ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a este último episódio da segunda temporada do ChurchCom Podcast. É uma entrevista deliciosa com Paulinho De Gaspari do Irmãos.com, o cara que tem um dos currículos mais invejáveis e de mais longo prazo da comunicação brasileira daqui de São Paulo, e tenho certeza que você vai se deliciar com essa entrevista. Eu te convido para ficar plugado aqui porque vai ser muito rico e muito abençoador. E também aproveito para te falar que eu tô já com um pouco de saudade, ao mesmo tempo com a sensação de missão cumprida nessa segunda temporada. Eu tenho certeza que a gente entregou nessas entrevistas um conteúdo muito rico, muito abençoador e muito profundo para você pensar a comunicação da sua igreja. Ao mesmo tempo, eu já te faço um convite. Anota aí na sua agenda, dia 14 de janeiro a gente volta com a terceira temporada do ChurchCom Podcast, com muita novidade, entrevistas muito ricas, muito legais, que a gente vai trazer para você elevar o nível da sua comunicação, elevar o nível da comunicação do seu ministério e da sua igreja, tá bom? Seja muito bem-vindo a esse último episódio da segunda temporada do ChurchCom Podcast com Paulinho De Gaspari. Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã, você encontra no blog da ChurchCom, churchcom.com.br/blog. Seja muito bem-vindo, Paulinho De Gaspari. É um prazer, uma honra e confesso que eu tô nervoso. A gente tava conversando aqui antes, mas eu tô com o cara do podcast fazendo um podcast, é sacanagem, né, cara? Seja muito bem-vindo, meu. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Legal demais, cara, estar aqui com você. Poder falar um pouquinho do que a gente tem feito, do que eu tenho aprendido nesses anos aí. Já sou um velho da internet e quem sabe tem alguma coisa para compartilhar aqui hoje. Cara, você tem no mínimo, pelo menos que eu sei, acho que são 11 anos de podcast do Irmãos.com, é isso? Um pouquinho mais, cara. Um pouquinho a gente mais, desde né? 2006. Aí, tá 13 vendo, cara? anos Você de tem podcast. no mínimo esses 13 anos, mais tudo que você fez pra trás aí, que eu tô ligado que tem bastante coisa pra você compartilhar com a gente. Isso é legal. Beleza. Cara, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história aí, que eu acho que é legal pra quem ainda não te conhece, te conhecer e conhecer o teu trabalho, o da Adri, o que vocês têm feito a partir do Irmãos.com aí também. Legal, cara. Então, eu já fui um menino prodígio da internet, quando tudo era mato. Em 1998, comecei um site despretensioso, que não era um site, era uma homepage, chamada Irmãos.com, que na verdade, quando nasceu ainda não era Irmãos.com, alguns meses depois eu comprei o domínio, porque antes estava dentro de um site gratuito. Nessa época era difícil ter domínio, cara? Cara, não era, só que eu não tinha muitas manhas, né? A gente não conhecia muito bem a internet ainda. Tanto que eu consegui um domínio irmãos.com, né, cara? Que é um nome muito simples, uma palavra comum, que hoje você não encontra mais, acho que uma palavra simples, .com.br e tal. E eu consegui isso no finalzinho de 98. Mas o site... Primeira coisa que eu pus no ar, assim, na vida, entrou no ar em abril de 98, que foi uma pagininha simples para minha igreja local, de um evento que a gente estava fazendo, porque eu estava fazendo ciência da computação e estava começando a mexer com a internet, né? Então eu estava lá com um amigo meu que já trabalhava com isso, lá em casa, num fim de semana, e a gente começou a desenvolver essa pagininha simples aí. Mas isso já tem 21 anos, cara. Então o tempo foi passando e eu fui descobrindo cada vez mais como que essa tal de internet tinha um potencial inacreditável de chegar onde a gente nunca chegava, nunca sonhava chegar. Porque você imaginar, né, cara? Eu tava lá em Piracicaba, interior de São Paulo, 1998, a internet chegando no Brasil, o que eu conhecia era o que eu via na TV, o que eu lia no jornal e a minha realidade local. Então quando a gente começou a perceber que essa tal de internet fazia a gente chegar em um lugar que a gente nunca imaginaria estar, a gente começou a investir mais nisso, né? Legal. Então o tempo foi passando, acabei conhecendo a minha esposa por causa do site Irmãos.com em 2002. Oh, que beleza, deu frutos então, né? O primeiro fruto do site foi em 2002, com 4 anos de site, quando a gente se conheceu, começamos a namorar à distância, eu no interior de São Paulo, ela em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aquelas coisas de doido, né, namorar à distância e tal, mas já tinha internet, era uma internet discada, mas já ajudava um pouquinho nessa comunicação, né? Qual que era o seu número do ICQ? Cara, eu não sei, ela sabe dela. Eu lembro que eu começava com 16. Mas, cara, foi na época do ICQ mesmo. A gente começou a conversa em irmãos.com
depois a gente já foi por isso aqui, compartilhamos os números lá, e essa primeira conversa que a gente teve, quando a gente se conheceu, a gente tem salvo até hoje, porque dava para salvar a conversa do ICQ, né? É verdade. A gente tem o TXT no computador até hoje. Na verdade, o computador está guardado aqui no quarto, cheio de teia de aranha, eu preciso abrir ele e fazer ele funcionar só para copiar essa conversa para poder dar o computador embora. Ele está aqui ocupando espaço só por causa disso, por causa de um TXT. Espero que o disco esteja acessível ainda. Mas, cara, conforme a gente estava envolvido com a internet, eu tinha meu emprego, ela tinha o dela, eu fiz ciência da computação, ela fez farmácia, e a gente estava totalmente não, né? A gente estava bem envolvido com o nosso trabalho do dia a dia, mas muito apaixonado pelo reino de Deus. Então a gente era muito envolvido na igreja. O Irmãos.com era algo que tomava bastante do meu tempo, virava várias madrugadas programando e desenvolvendo sessões novas, porque até então fazia tudo na unha, né, na programação mesmo. E o site foi crescendo, até que um dia eu tive um contato mais próximo de uma organização missionária, que é a CEPAL. Eu já tinha um chamado missionário no meu coração, que eu achava que Deus tinha deixado de lado, assim, e eu tinha me enganado com relação a isso. Mas eu estava lá em 2007, quando o podcast já existia, já tinha começado o podcast. Em 2007 eu conheci um missionário da CEPAL chamado Cassiano Luz, que já participou muito com a gente no podcast Irmãos.com, é nosso amigo até hoje, é missionário da CEPAL até hoje. Ele apresentou o desafio da comunicação e começou a abrir nossos olhos para entender que o que a gente fazia, de certa forma, já era missão, já era um ministério e tal. E a gente foi se aproximando da CEPAL como organização, a gente foi conhecendo gente, nossa visão de reino foi abrindo, a gente foi vendo várias pessoas de várias denominações diferentes fazendo coisas incríveis, e a gente foi se aproximando cada vez mais até que nos tornamos missionários da CEPAL em 2007. E desde então estamos cada vez mais envolvidos com missões, com comunicação. A gente entende que a comunicação é uma ferramenta muito forte para se fazer missões, para divulgar o reino de Deus, a palavra de Deus, e é nisso que a gente tem trabalhado nesses últimos 13 anos, aí, 12 anos integralmente, desde 2007 até agora, cada vez mais envolvidos e tentando oferecer o que Deus tem ensinado pra gente em toda essa trajetória aí. Legal. Cara, você talvez seja o cara mais legal para olhar para trás e tentar me ajudar a desbravar essa pergunta que eu tenho feito para um monte de gente que eu vou conversando aqui. Por que a igreja demorou para ver... responsabilidade. Não, mas é importante, cara. A experiência é importante nessas horas. Mas por que a igreja demorou para ver a tecnologia como um campo de missão, né? Ou a tecnologia como ferramenta para tomar proveito desse campo que é a internet? Na verdade, cara, eu também tenho pensado muito sobre isso. E a conclusão que eu tenho chegado nesse tempo todo aí de caminhada, porque assim, eu passei por várias fases, eu vim de uma igreja bem tradicional, então teve gente que passou isso na década de 60 e 70, eu passei isso na década de 90, que foi lutar para você conseguir entrar com alguns instrumentos no louvor e tal. Eu fui criado à base do órgão só de pedal, né? Eu vivi aquela coisa isso, bem clássica. Minha mãe cantava no Conjunto Som Maior, não sei se você conhece. E vira e mexe, a gente passava nas igrejas batistas, principalmente, e na hora que ia descer a bateria do ônibus, o pastor mandava voltar com a bateria, porque não podia entrar de jeito nenhum, assim. Eu vivi isso também. Eu vivi isso e aí a gente começa a entender, cara, que a igreja sempre foi muito um pé atrás, né? Não dá para crucificar dizendo que ela sempre foi atrasada e tal, mas muito medo da invasão do mundo contaminar os seus bons costumes, né? A gente olha para a década de 60 e 70, a gente vê as pessoas se convertendo do catolicismo para o evangelho, né? E a gente vê como que naquela época alguns muros eram construídos para que não houvesse mais essa contaminação, né? De que a pessoa se converteu, agora sim, ela não é mais católica, ela tem que se separar completamente desse mundo para poder viver essa novidade em Cristo. Então qualquer coisa que vem de fora pode ser uma ameaça para esse, entre aspas, evangelho puro, né, que a igreja estava defendendo. Então a gente viu a igreja tendo muita dificuldade em encarar muitas mudanças no mundo, né, por encarar que se ela aceitasse aquilo, ela estava aceitando o mundo entrando na igreja. Então foi a questão dos instrumentos, foi a questão dos meios de comunicação, a questão do rádio,
quando o rádio era popular, a igreja tinha muito medo de entrar no rádio por ser um lugar não muito saudável para cristãos. A questão da TV e depois com a internet foi a mesma coisa. A gente demorou para chegar porque a igreja ainda estava entendendo o que era esse movimento, para que servia. Geralmente as notícias que chegam são sempre de coisas ruins que estão acontecendo utilizando essas ferramentas, né? Então, assim, em 98, cara, quando eu comecei esse site, eu tive várias críticas com relação a isso, de pessoas dizendo que a internet não era um lugar para cristão, porque já tinha coisas erradas acontecendo na internet, já tinha questão de contatos, de sequestros e até de pornografia, não sei até que nível que era, mas causava um certo espanto para os cristãos. Então, assim, é melhor evitar para a gente não se contaminar com isso, né? E até hoje é assim, cara. Qualquer aplicativo novo que surge, a primeira coisa que os cristãos fazem é criticar, atacar, os jovens e adolescentes acabam usando escondido porque a igreja não gosta de como é utilizado e tal, e acaba não apresentando uma solução para uma boa utilização disso, né? Então eu acho que tem a ver muito com esse receio de ser contaminado de uma maneira, né? E ao invés de preparar as pessoas para estarem naquele ambiente ou naquela realidade, a igreja tem a tendência de se preservar para não se contaminar e para não assumir riscos, né? Eu acho que isso que, na minha percepção, é o que explica esse pé atrás e essa demora que a igreja tem de utilizar as ferramentas disponíveis aí. O que parece que é um contrassenso também, que quando a gente olha o id, que na tradução original é um gerúndio, né? É indo. A igreja se proteger e fechar as barreiras para proteger os seus fiéis e suas cadeiras, suas fileiras, parece um contrassenso quando Jesus manda a gente sair e conquistar o mundo, né? Acho que a internet e a tecnologia acabam facilitando essa discussão, esse processo, mas desde lá de trás eu também consigo ver exatamente desse jeito. E aí, acho que outra coisa também que sofre, e aí meio que na cola da mesma pergunta, por que a comunicação também demorou para entrar nisso, sendo que a gente já faz boletim e mural de igreja e placa de igreja há 300 anos? Por que a comunicação virou um fato novo, virou um assunto da moda? Sei lá, 5 anos atrás a coisa começou a ficar modinha. No Brasil, né, cara? Você nos Estados Unidos, você vê que esse negócio já é passado, né? Os caras já estão bem resolvidos com relação a isso, né? Sim, sim. E em várias partes do mundo também. E no Brasil, realmente, demorou mais. Eu acredito que tem a ver com a diferença de preços e acessos, né? Você sabe que para você comprar equipamentos aí é muito mais fácil. Eles ganham mais e pagam menos, né, do que a gente aqui no Brasil. Sem dúvida. Então, assim, isso assusta muito. A igreja começar a investir nisso, ela sabe que ela vai ter que separar uma boa verba dela para poder investir em equipamento, para poder investir num site, para poder fazer algo bem feito, quando que até então o que se fazia era muito simples, muito amador. E essa questão do amador também, né, é interessante porque a igreja, não só na parte de comunicação, mas acho que em várias áreas que envolve profissionais, ela sempre deu um jeitinho, né? Sempre tem alguém da igreja que consegue pintar uma parede, sempre tem um pedreiro voluntário que consegue levantar um muro, a irmãzinha que consegue ajudar na limpeza, fazendo uma faxina mensal, né? Ou semanal na igreja, para deixar tudo pronto para o domingo. Então, essa ideia de encarar o profissional como alguém que pode fazer um serviço diferenciado e utilizar melhor o que está sendo oferecido, o que há de... o que tem sido oferecido, na verdade, o que tem à disposição, né, da igreja, isso é um processo lento e dolorido, né, e doloroso, para que a igreja entenda o real potencial que ela tem de utilizar aquela ferramenta para comunicar melhor e para fazer essa mensagem que está sendo pregada pela igreja chegar com mais eficiência das pessoas que a gente quer que chegue, né? Eu acho que tem a ver com isso, a questão do amadorismo e a questão do custo dos equipamentos e do investimento que precisa ser feito na área de comunicação, quando a gente sabe que nem sempre uma comunicação bem feita é aquela que tem muito dinheiro investido. Tem muita gente fazendo uma boa comunicação com baixíssimo investimento. Então tem muito mais a ver com
o entendimento da comunicação, entender os processos e entender o objetivo, do que necessariamente investir muito dinheiro nisso. Tem muita igreja que investe fortunas e está fazendo uma comunicação muito simplória perto do que poderia oferecer, né? Acho que você falou a palavra que acho que talvez ajude também nesse processo de entender a comunicação importante, que é o objetivo, né? Principalmente na hora que a gente olha a proporção de quanto o cara passa dentro da igreja, espaço físico, e quanto tempo o cara passa fora da igreja, sei lá, 167 horas quase na semana fora da igreja, a comunicação acaba se tornando um pouco mais importante nesse processo de conexão e relacionamento com as pessoas, né? Eu não sei se os pastores têm essa visão de tempo, espaço, objetivo, construção de relacionamento. Acho que também passa um pouco por isso. Isso. Eu acho que tem melhorado muito, que agora a coisa se distribuiu bem, né? Ela se popularizou. Então todo mundo hoje tem uma conta no Facebook, ou uma conta no Instagram, ou um WhatsApp. Então, assim, tá mais fácil das pessoas entenderem o potencial que isso tem, né? Mas mesmo assim tá muito longe delas entenderem a melhor maneira de utilizar essa tecnologia para comunicar melhor. E aí você deu o gancho perfeito, assim, que é... Na minha análise, Rodrigo falando, uma opinião muito minha mesmo, é que a gente está fazendo um desserviço para o evangelho na comunicação das igrejas, pelo menos, porque basicamente a gente tem apontado para personagens, para eventos, personalidades, programações e coisas do tipo, e falando muito pouco sobre Jesus mesmo nas redes, aproveitando esse espaço como campo missionário. Fala um pouco sobre isso, aí, o que você vê disso. Uma coisa que eu sempre tenho falado, assim, quando eu tenho a oportunidade, a gente fica muito preocupado em traçar as melhores estratégias e ganhar mais seguidores e em ser relevantes e ter presença nas redes sociais, quando na verdade a gente esquece do essencial, né? Quando a gente está fazendo comunicação dentro do reino de Deus, está fazendo comunicação para uma igreja, para um ministério, o que deve ser divulgado não é a marca do ministério, não é o nome de uma pessoa, não é o logotipo ou o prédio da igreja, mas na verdade o foco principal de tudo que a gente faz nas redes sociais, do que faz em comunicação, pensando em reino de Deus, é divulgar Jesus. Então, se Jesus não está sendo divulgado, se o evangelho dele não está sendo divulgado a ponto de gerar transformação na vida das pessoas, o que a gente está fazendo é simplesmente uma campanha publicitária para uma marca, para uma organização, para uma instituição. E quando a gente encara que o que a gente tem que fazer é divulgar Jesus, a gente muda até a nossa postura. Eu vivo me questionando sobre isso. Assim, tem coisas que eu posto, aí eu vou para a cama, eu oro, assim, falo, Senhor, será que isso que eu postei foi mais para divulgar o que eu estou fazendo, para divulgar a minha cara que eu pus naquele post lá, ou o grande objetivo disso eu estou fazendo realmente para divulgar essa mensagem do Evangelho, para divulgar o nome de Jesus? E por muitas vezes eu postei, orei com relação a isso, fui lá, apaguei o post e falei, cara, isso daí foi só um self-promotion meu lá, uma divulgação pessoal, isso não vai trazer, não vai construir nada dentro do reino de Deus, então eu vou tirar isso de lá. E eu acho que essa tem que ser, essa pelo menos é a minha postura, e como é minha, a gente sempre acha que é melhor, né? Então, a nossa a gente acha que é melhor. Eu acho que devia ser o foco principal, né? A postura principal de um comunicador ao estar trabalhando com comunicação para o reino de Deus. E, assim, eu acho que também não faz sentido, se você é comunicador e não trabalha para o reino de Deus, você está no lugar errado, porque mesmo se você não trabalha para a igreja, tudo que você faz, você tem que colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Mas se a comunicação é para a igreja, tem que pensar sempre nisso. De que forma essa comunicação, essa postagem, essa divulgação que eu estou fazendo está apontando para Jesus e não para o pastor e não para a inteligência da igreja ou para a minha inteligência, mas está apontando para o verdadeiro evangelho transformando vidas. Congela aí no assunto vocação, que eu vou voltar depois para ele. E você e o impulso do ano passado foi responsável por chacoalhar minha cabeça nisso, e eu vou voltar nesse tema. Mas você falou de um ponto aí, estratégia, e eu acho que ela não é contraponto sobre fazer comunicação. Acho que ela pode ser, inclusive, um diferencial para você fazer melhor o falar de Jesus e a missão dos canais, e principalmente no meio digital.
E também não acho que é um grande problema você apontar para a igreja em algum momento, desde que na sua porcentagem do que você está falando, Jesus seja maior e mais relevante, né? Acho que tem disso. Às vezes você precisa construir que a igreja está naquela região e você precisa apontar para a igreja, por exemplo. Eu acho que não é um grande problema você apontar para a igreja como construção de uma marca para redimir aquele lugar que você está, como objetivo final. Mas o grande problema talvez seja que o mix das coisas esteja meio errado, né? Exato. Eu não estou falando que todos os posts que a gente vai fazer vai ter um versículo, vai falar só de Jesus e tal. É a questão da concepção da coisa, né? Como que isso faz sentido dentro de um todo, né? Se realmente essa programação toda que está sendo feita, tudo está sendo pensado, toda essa estratégia é realmente para divulgar uma instituição ou para divulgar quem está por trás de tudo isso, que é Jesus, né? É isso aí. Não quer dizer que você não pode fazer um post de um evento, colocar horários de cultos da igreja, nem nada disso. Mas é que, assim, o objetivo principal tem que ser levar as pessoas a olharem para Jesus. É legal a gente pontuar isso conversando na mesma linha, porque às vezes a gente dá uma posição aqui que as coisas parece que a gente acaba se tornando radical no processo. Não, só tem que falar de Jesus. Não, cara, você tem que equilibrar as coisas. O importante é você olhar a foto de cima e ver que você está fazendo a sua missão ser cumprida naquele ambiente que você se propôs a estar. Acho que esse é o ponto. É bem por aí mesmo. Cara, deixa eu falar sobre o que eu ouvi no Impulso do ano passado e de fato foi transformador para mim e foi muito legal, que foi a devocional que vocês promoveram no início do evento, falando sobre sobre a vocação principalmente do comunicador. E aí, rápido aqui, não vou ficar sendo Faustão no processo, mas eu vivi essa crise de vocação da comunicação por 17 anos na minha carreira. Então eu fiquei em agências multinacionais, jornais, revistas e tudo mais, assessorias de imprensa, não conseguindo encontrar o meu lugar para exercer talvez o meu maior talento dentro da igreja. E quando você fala que a gente pode ser isso 24/7, que foi isso que a Devocional falou, que a gente tem que invadir as cidades, contar a boa notícia, curar as pessoas, interagir com as pessoas, né? Isso é transformador e eu acho que isso também é uma coisa nova, cara. Eu não lembro na minha adolescência, na minha infância dos anos 80, 90, de ter ouvido isso claramente sendo falado. E eu queria ouvir de vocês. Vocês falam muito sobre vocação, por estar conectado com o vocário. Quanto tem sido transformador falar e ouvir o feedback das pessoas quando você fala que a comunicação tá aí, tá o tempo inteiro. Você é um comunicador nato, né? Todo mundo é um comunicador nato e você precisa falar de Jesus o tempo inteiro. Cara, é muito louco isso, porque até pra mim meio que novidade isso, sabe? Quando eu trabalhava lá no meu emprego até 2007, quando eu estava lá envolvido, eu sabia daquela coisa, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus e tal, servindo a Deus e não aos homens. Isso é um princípio básico que a gente aprende desde criança e tal, mas eu não sabia bem na prática como isso podia significar, né? O que isso podia significar. E quando a gente aceitou o desafio de se tornar missionários, a gente aí pensou, não, agora sim eu estou servindo completamente a Deus. E o que eu fazia antes não era só servir a Deus, eu servia aos homens também, né? E assim, esse processo foi acontecendo no decorrer do tempo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre vocação foi uma mensagem do Ed René. Cara, deve ter sido 2008, 2009, alguma coisa assim na IBAB. Essa mensagem eu já ouvi várias vezes, já uso elementos dela até hoje para falar sobre como descobrir a sua vocação e tal. Mas aí eu fui entendendo, cara, que a vocação é para todos, né? A Nauzira fala que todos somos vocacionados. Não quer dizer que todos somos missionários, mas todos somos vocacionados. E a vocação é nada mais, nada menos do que você descobrir qual a necessidade do mundo você consegue atender a partir dos dons e dos talentos que Deus deu para você. Então, assim, quando a gente começa a entender que o programar, o varrer uma casa, o consertar um telhado
suprir uma necessidade do mundo, não é simplesmente trabalhar para pagar um boleto no final do mês, a nossa vida começa a mudar de sentido, mudar de significado. A gente começa a entender realmente para que a gente existe, né? Que a gente está gerando transformação no mundo e através do nosso trabalho, a gente fazendo ele da melhor maneira possível, a gente está apontando para Jesus também. Então isso é muito louco, porque na comunicação, isso para a gente que é da área de comunicação se torna ainda mais forte, porque ela é uma ferramenta para levar uma mensagem, né? Não é só uma ferramenta de pauta, né? É um filtro, né? Exatamente. É uma ferramenta de conteúdo, né? Não estou dizendo que ela é melhor do que o cara que conserta o telhado, mas a gente consegue levar uma mensagem de uma forma, acredito que mais eficiente ou com mais força, através do que a gente faz, né? Então onde a gente estiver, trabalhando numa agência, trabalhando numa revista, num jornal, numa emissora de TV, ou trabalhando na igreja, o nosso objetivo tem que ser, através do que a gente faz, fazer da melhor maneira possível para que as pessoas possam ver Jesus através do que a gente faz. E a partir disso gerar relacionamentos, gerar conversas, aproximar de pessoas, né? Porque a vocação, eu acredito que ela sempre tem a ver com pessoas. Aí você fala, mas Adão estava lá no Éden e tinha que cuidar dos animais, não eram pessoas. A responsabilidade dele eram os animais e as pessoas. Mas eu acredito que, em última instância, quando a gente se importa com a natureza, a gente também está se importando com pessoas. Porque a gente está se importando com nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, com as próximas gerações que vão viver nesse planeta também. Então, se o nosso foco não está relacionado com pessoas, a gente está fugindo um pouquinho da vocação, ou a gente ainda não entendeu necessariamente como que a nossa vocação pode ser eficiente de fato, né? Mas é isso, gente. A partir do que a gente faz, a partir do que Deus tem mostrado pra gente, colocado em nossas mãos, a necessidade do mundo que a gente está conseguindo atender através das nossas aptidões e habilidades, a gente vai conseguindo cada vez mais fazer parte do propósito de Deus para nossa vida, que, mais uma vez, não é só pagar boleto no fim do mês. Falando em vocação, mas voltando um pouco para a comunicação, e vocês estão trabalhando muito, muito próximos aí da geração mais nova com o Vocari. Como você tem visto essa galera que está assumindo as posições, talvez de relevância ou de criação de conteúdo nas igrejas? Como que eles têm chegado, qual bagagem que eles têm trazido para as igrejas, além da bagagem estética, que é óbvio, a gente tem visto as igrejas, principalmente as que estão falando com a juventude, muito modernas, muito alinhadas com o contexto social e cultural, mas como você tem visto o que eles têm agregado na missão, como eles estão se colocando dispostos a fazer isso de longo prazo, ou se tem ainda essa neura, essa preocupação com o tempo? Me fala um pouco do que você tem visto aí. Cara, interessante essa pergunta. Difícil dizer de forma geral, assim, eu posso começar a pensar em alguns casos de pessoas que têm se aproximado, né? A gente vê muito, assim, no geral, quando eu vou falar nas igrejas, a gente vê uma geração muito interessada, que quer muito se envolver, não sabe exatamente como, mas conforme a gente vai mostrando as possibilidades, ela vai entendendo que isso é muito legal. A questão a abordagem que as igrejas fazem na questão do voluntariado, eu acho muito equivocadas. Porque o que eles falam muito é que a igreja precisa de pessoas, estamos precisando de pessoas, ou às vezes Deus precisa de você trabalhando no reino, quando na verdade Deus não precisa de ninguém, né? Deus pode fazer tudo sozinho, ele pode fazer acontecer, ele não precisa de ninguém. A gente só tá aí para não atrapalhar, né? Exatamente, a gente tenta não atrapalhar, mas o que ele dá pra gente é o privilégio de fazer parte disso, e essa abordagem acho que tem que mudar. Quando as pessoas entendem o privilégio de fazer parte, o privilégio de servir, de estar dentro do que Deus já está fazendo, de fazer parte do que Deus já está fazendo, a mentalidade muda e a forma de encarar o voluntariado muda. Eu não estou mais fazendo porque se eu não fizer ninguém vai fazer. Eu estou fazendo porque eu quero fazer, eu quero estar lá, eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Outra frase da Nauzira. Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo. Então eu vou servir por conta disso.
Aí, por conta dessa cobrança, a gente tem recebido muitas pessoas feridas, porque acabam sendo exploradas, né? Porque é um campo que exige uma formação, que exige um conhecimento e tal, e às vezes as pessoas exigem, né? Os líderes exigem que essas pessoas façam coisas simplesmente porque devem fazer, ou porque eles têm esse talento e eles têm que servir, Deus deu esse talento para servir. Então a gente vê muitas pessoas chegando frustradas. A gente tem a Adri principalmente, ela trabalha com uma grande equipe de voluntários dentro do Vocari, e a gente recebe muitas pessoas feridas de igrejas, muita gente que falou que nunca mais ia querer trabalhar numa igreja ou que ia querer servir de alguma maneira. Aí a pessoa acaba chegando puxada, sei lá, por um amigo ou pela namorada e tal, e aí a pessoa começa a entender a comunicação e o reino de Deus de uma forma diferente, e nesse processo vai se curando, vai se transformando e vai se envolvendo, e hoje a gente tem várias pessoas que passaram por esse processo e estão muito envolvidas. Mas a gente recebe muita gente que vem com essas marcas aí de exploração, feridas mesmo, porque encaravam dessa maneira, né? Que eu tinha que fazer, que eu tinha que estar, que eu tinha que participar, quando na verdade tem que ser muito mais um privilégio de poder servir. E quando a pessoa entende isso, muda a forma de servir, muda a forma de agir, muda a forma de comunicar e acaba trazendo mais gente ainda e fazendo esse grupo crescer, essa mentalidade se transformar. E as igrejas que estão experimentando isso estão experimentando uma nova forma de fazer comunicação, que é uma comunicação que você faz porque você quer fazer parte disso, não porque está precisando, e se eu não fizer, ninguém vai fazer. E esse Acho que é mais ou menos por aí assim que eu tenho encarado essa geração, né? Mas é uma geração muito disposta, cara. A gente vê uma geração com muita vontade de fazer, sabe? Isso é bem legal, cara. É gostoso trabalhar com gente que chega com esse coração assim, disposto a fazer alguma coisa e fazer parte do que Deus está fazendo. E é criativa, né? Não é inegável que esses moleques chegam com um nível de criatividade Sim. super alto. O que eu fico me questionando é sobre resiliência, sobre continuidade, sobre persistência, sobre linearidade na comunicação, que quem estuda a coisa a fundo sabe que, você faz um trabalho de branding, você precisa construir, leva um tempo, você acaba criando um tom de voz, até as pessoas entenderem o que você está falando demora um tempo. E talvez essa seja a minha principal dificuldade quando eu também falo com voluntário. É tudo para hoje, é tudo ser criativo o tempo inteiro, a cada 10 segundos você precisa tirar alguma ideia de fora da caixa. E acaba tendo menos paciência. E acho que para a missão a falta de paciência também não é uma virtude, né? Não é uma ferramenta boa, né? Esse é o ponto que às vezes eu fico em crise aqui, assim, como trabalhar com os voluntários e fazer os caras entenderem que a criatividade deles também pode ser dentro da consistência de um trabalho, de um projeto. É por aí mesmo, cara. E o legal de trabalhar em equipe é isso, né? Que você vai pegando pessoas com ritmos diferentes, com habilidades diferentes, com pensamentos diferentes, e se tiver alguém que realmente consiga entender essa variedade de pessoas, essa variedade de gerações, né, e até assim, da mesma geração, são pessoas que são bem diferentes nos gostos, nas formas de trabalhar. Se tiver alguém que entenda o potencial e consiga colocar essa galera para trabalhar junto, a coisa deslancha. Mas vai muito de quem está à frente, cara. Quem está coordenando isso tem que ter essa visão de entender os passos diferentes, né, os ritmos diferentes de cada pessoa e poder tirar o máximo do potencial de cada uma. Vai ter gente que você vai falar, cara, com esse aqui eu só consigo contar até a segunda página. Depois disso eu não consigo mais, eu já entendi que ele vai nesse ritmo. Aí você vai decidir. Eu continuo contando com ele pela vida dele, para trabalhar na vida dele, ou eu dispenso e considero que assim, ele está atrapalhando o grupo e eu não consigo fazer o grupo andar porque ele está segurando. Então é algo para pedir a direção de Deus e tentar entender, mas eu acho que a pessoa fundamental
em todo esse processo é quem está à frente mesmo coordenando, para tentar entender a variedade dentro do grupo, né? E o legal da comunicação é que você pode, é que nem coral de igreja, né? Você põe todo mundo para dentro e aí depois você vai vendo quem faz o quê, como pode fazer, porque até enrolar cabo tá dentro da comunicação às vezes e todo mundo é bem-vindo para servir, né? E eu acho que o mais importante é o que você falou, que é um espaço para cuidar de gente, né? Eu acho que esse é o desafio. Você trabalha todo mundo, você só vai entregar para Jesus se o cara de fato for um problema, mas até o limite de você achar que ainda tem esperança, esse cara tem que estar dentro do grupo, nem que seja para carregar as caixas. Né? A Adri, a minha esposa, que fala que ela gosta de... ela não gosta de dispensar logo, assim, ela vai com a pessoa até as últimas consequências, assim, sabe? Ela, de vez em quando, cai na mão dela uns probleminhas, assim, uns problemões de pessoas bem complicadas, e ela gosta desse desafio, ela vai até entender realmente, não, com esse cara não dá mais, ou assim, não, eu acreditei nele, agora ele tá utilizando todo o potencial dele. É um talento, assim, que tem que ter mesmo para conseguir. Eu tento fazer isso e tal, mas ela faz muito melhor que eu. Porque às vezes é difícil, cara, né? Porque você tem a demanda, né, cara? Você tem coisa pra fazer e você tem que priorizar as pessoas são mais importantes, mas às vezes tem uma liderança cobrando você por resultado, cara. É um termômetro difícil de equilibrar, uma balança difícil de equilibrar, mas assim, a gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar mesmo, porque se não fizer pelas pessoas, a gente tá fazendo pra quê, né? Na minha cabeça e é o jeito que eu trabalho, eu gosto de dar o trabalho pros voluntários, só o trabalho legal. Então o trabalho higiênico, aquele do dia a dia, que tem gente cobrando prazo, isso acaba caindo pra estrutura interna e você acaba liberando esse peso dos voluntários também. Não sei se é o jeito mais certo, porque eu sofro, no final das contas, por mais horas trabalhando e noites viradas, etc. Mas talvez seja um jeito legal de você cuidar das pessoas. E aí eu também fico nessa crise o tempo inteiro. E, cara, a liderança da igreja tem que entender também que a gente está fazendo pelas pessoas, né, cara? Eu já tive algumas dificuldades com relação a isso, porque, assim, às vezes o resultado não é exatamente o esperado, não é da melhor qualidade possível, mas assim, a gente está investindo na vida de pessoas e isso tem que ser nosso foco principal, né? Claro, quando eu falo pessoas em primeiro lugar, eu estou considerando que Deus está acima de tudo e dentro do nosso projeto aqui a gente está valorizando as pessoas, mas é claro que é Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas e os outros como a nós mesmos, né? Assim que a gente deve agir. Eu tenho uma crise com a palavra excelência, cara. Tenho uma crise séria com ela. E ela parte desse princípio aí de prazo, qualidade, às vezes tem expectativa que você não cumpre com o que você está fazendo, porque você não tem as pessoas, as ferramentas, etc. Você tocou 2 operações grandes, de igrejas grandes, da Borda e da Ibaviva, com volumes grandes também. Como que você lidava com essa coisa de gerenciamento da expectativa sobre a excelência? Essa palavra que eu acho que é bem mal usada na igreja. Assim. Exato. Então, é uma dificuldade. Eu já lidei muito com isso, eu já tive muitos problemas com isso, de confundir mesmo perfeccionismo com excelência, achando que a coisa só ia estar excelente quando ela estivesse acima de todos os padrões aceitáveis e imagináveis, porque afinal eu quero ser o melhor, quero fazer o melhor e Deus merece o melhor e tal. E você conseguir lidar com isso, de entender que é difícil isso, cara, porque a gente corre o risco de falar que se a gente entregar o que não é o melhor, a gente não está sendo excelente. Mas muitas vezes vai entrar nessa balança de lidar com relacionamentos. Então, assim, tem um cara que está fazendo uma arte pra gente. Ele se ofereceu, ele quer fazer, e ele faz de um jeito que, assim, se eu fizesse, eu tenho certeza que eu faria melhor. Estou dando um exemplo hipotético. Mas o cara apresentou aquilo, e ele apresentou e você percebeu que ele gastou horas naquilo, e ele chegou num resultado bom, mas não um resultado perfeito. Você pensa, aí você tenta assim, vou tentar, vou dar algumas dicas para ele, para ver se ele consegue melhorar. Ele vai lá, ele melhora, ele deixa mais próximo do que você quer, mas ainda não é dentro do que você quer. Mas aí você percebeu que se você insistir mais um pouquinho, isso vai fazer mal para a relação,
vai fazer mal para ele, você já percebeu que ele já foi além do limite dele, entendeu? Aí, assim, o que é excelência? A excelência é você jogar tudo fora o que ele fez e fazer melhor do jeito que você quer que seja feito e desprezar o trabalho do seu irmão, ou é você valorizar a vida do cara, responder a expectativa que ele colocou dentro do serviço que ele está fazendo e não ter o resultado perfeito do jeito que você esperava, entendeu? Acho que tem esse jogo de cintura que tem que se fazer, porque envolve pessoas, né? Não envolve só um resultado de acordo com o que você espera daquele resultado, né? Tem a excelência do ecossistema. Tem a excelência do lado do líder também, que é você gastar tempo para ensinar o cara a chegar num padrão que seja o mínimo aceitável e o cara se sentir valorizado com isso também, né? Que faz parte da nossa jornada como líder de equipe, que é, cara, beleza, você vai aproveitar o cara, vai ensinar o cara, no limite não deu, aí talvez você tenha algum argumento para não apostar naquela vida, né? Acho que tem. Mas é um assunto. Dentro do Vocari a gente tem um valor que é excelência com alegria. Porque assim, é fazer o melhor, é oferecer o melhor para Deus, é chegar nos melhores resultados, mas sem perder a alegria, sem perder o processo, sem perder por onde a gente passa para chegar naquele resultado final. Porque os processos muitas vezes são muito mais importantes do que o resultado que a gente chega lá no fim de tudo, na arte final que a gente entrega, né? Cara, me parece que essa palavra alegria muitas vezes acaba se perdendo no trabalho diário da igreja, né? Para a equipe, principalmente. Parece que é um negócio mais pesado, assim, para fazer a coisa acontecer, e acaba que tem um peso, além do peso da missão em si, do chamado, etc., tem um peso operacional que vai tirando esse processo, a alegria do processo, na verdade. Tem uma frase que trabalhe no que você ama e você nunca mais vai amar nada na sua vida. Não necessariamente, né? Essa é a frase, né? Porque a frase certa é trabalhe no que você ama que você nunca mais vai trabalhar, né? Mais ou menos. Aqui é o contrário. Trabalhe que você ama que você nunca mais vai amar nada na vida. Porque quando você começa a levar para as altas responsabilidades, a tendência é realmente perder a paixão, perder a alegria, né? E, na verdade, o nosso objetivo tem que ser continuar fazendo com alegria, né? A comunicação é algo muito divertido. Quando você faz dela de forma leve não é irresponsável, mas leve, encarando os desafios e tentando passar por eles com essa leveza, né? Com essa alegria. E quando a gente trabalha com equipe é muito mais. A gente vê muito isso no Vocari, que no Vocari é quando a gente consegue experimentar uma grande quantidade de gente trabalhando junto, né? Então, no Vocari de junho desse ano, que a gente fez lá em Maringá, a gente tinha só na comunicação umas 40 pessoas, eu acho, de 30 e poucas pessoas. Legal. E você conseguir coordenar, isso é mais uma vez talento da minha esposa, você conseguir coordenar uma equipe desse tamanho e conseguir dar risada junto, mesmo no meio da tensão, e mesmo assim fazer algo com bastante qualidade é um desafio muito grande, mas eu acho que tem que ser o nosso real objetivo, assim. Não é só ter um mega vídeo sendo apresentado no último dia, com todo mundo arrebentado, com relacionamentos quebrados e um fim de evento que não agrega nada para a equipe que você trabalhou. Mas é ter um vídeo bom, um vídeo legal, que seja o melhor da sua vida, mas que seja a equipe feliz trabalhando, tanto que a equipe continua trabalhando depois do evento e cada vez mais gente chegando. Isso é legal demais quando a gente consegue ver esse objetivo sendo atingido. Legal. Cara, vou mudar completamente de assunto. Eu queria que você falasse o porquê uma igreja precisa estar num podcast ou ter um podcast. Não precisa estar, né? Mas com a sua pouca experiência no assunto, por favor. A gente vê, assim, eu tô desde 2006 fazendo podcast e até 2014, 15 mais ou menos, eu tinha que explicar para muita gente o que era podcast. Na verdade, até hoje eu tenho, né? Mas era um número muito grande de pessoas para quem eu tinha que explicar, tinha que ensinar a baixar aplicativo. Antes da gente ter a internet móvel, né? Começou a se popularizar no Brasil em 2011, 2012, com smartphones.
Até então, as pessoas tinham que baixar o podcast ou ouvir no computador, ou baixar num pendrive e colocar no som do carro ou num MP3 player para ouvir em outras situações. Então era muito mais complicado. Hoje a gente vive um momento que o podcast está muito bem divulgado. A gente vê a Globo, né, que é a emissora mais conhecida no Brasil, fazendo podcasts com conteúdo exclusivo. Até então o que a gente via, a CBN, por exemplo, que é uma rádio de notícias. Ela pegava as colunas dos colunistas, obviamente, das pessoas que falam, né, nos programas da rádio, transformava isso em podcast e as pessoas podiam ouvir esse conteúdo da rádio no seu dia a dia. Hoje a gente já vê emissoras de TV e de rádio produzindo conteúdos exclusivos para serem consumidos em podcast. Então, até muito tempo, até hoje, a gente vê muitas igrejas colocando as próprias mensagens em podcast. E isso é legal porque é um conteúdo mensal, semanal, sendo produzido, e toda semana você pode ouvir aquele conteúdo chegando no seu celular, e é a mensagem que às vezes você perdeu ou você quer ouvir novamente. Mas hoje a tendência é até as próprias igrejas começarem a produzir podcasts com temas diferenciados, fazer outros temas. Eu sei que é uma demanda maior ainda que a gente está colocando, mas é fazer, sei lá, uma série de mensagens na igreja e fazer um bate-papo sobre aquela série de mensagens no podcast, ou até indo mais além, fazer uma outra série de mensagens em podcast. Sim. E disponibilizar isso para que as pessoas tenham mais conteúdo para consumir durante a semana. Então existem muitas possibilidades. E a grande vantagem do podcast sobre o vídeo é principalmente a questão de que você pode consumir esse conteúdo fazendo outra coisa. Você não precisa ficar na frente do computador, do celular ou da TV para consumir podcast. Você pode consumir lavando louça, limpando a casa, na academia, fazendo uma caminhada, dando uma corridinha, no trânsito, no ônibus, numa viagem de avião, numa viagem de trem, sei lá, qualquer outra situação que você não tenha mais nada, esteja fazendo outra coisa e consiga prestar atenção em outra, você pode fazer. Tem gente que tem o talento de fazer trabalhando. Eu não consigo, eu sou muito monotarefa. Se eu não prestar atenção no que eu estou ouvindo, eu não consigo. Dirigir eu consigo, porque dirigir é uma coisa mais automática, assim, uma parte do cérebro está concentrada em dirigir, a outra consegue prestar atenção no podcast. Mas, tipo, eu tenho muitos programadores que são ouvintes de irmãos.com e ouvem enquanto programam, cara. Eu não consigo acreditar que eles conseguem absorver todo o conteúdo que eles estão ouvindo ou que eles estão trabalhando de fato, né? Mas tem gente que consegue. Então a grande vantagem é essa, cara, é você conseguir chegar em pessoas que muitas vezes não teriam acesso àquele conteúdo e fazer com que elas ouçam esse conteúdo no seu dia a dia. E as igrejas, cara, é uma ferramenta muito legal, que eu não digo que tem que utilizar, mas que dá para fazer muita coisa legal através do que existe por aí de ferramentas para você fazer isso, porque é algo muito simples de fazer, né? Você só precisa ter uma condição de gravar, pode ser por Skype, do jeito que a gente está gravando agora, pode ser presencial, que vai demandar um pouquinho mais de esforço, e depois editar de uma forma que fique interessante, né? Tirando algumas gagueiras, alguns arrependimentos de frase que a gente recomeça e tal, que eu espero que o Rodrigo esteja fazendo na edição desse. Não farei, aqui o negócio é quase que ao vivo, cara. Então as frases que eu recomecei, vocês editam no seu ouvido aí. Por favor. Até porque as minhas gagueiras são sintomáticas, cara. Eu gaguejo toda hora que eu vou começar a montar um raciocínio, então eu já desisti dessa. É um desafio pra mim tentar não gaguejar e tentar fazer a frase fluir sem essa pausa que eu acabei de fazer agora, por exemplo. Cara, e saiu uma pesquisa Saiu uma pesquisa do Ibope que fala que 40% dos internautas brasileiros já tiveram contato com podcast e que 19% da audiência de 120 milhões de internautas, que é o que eles estão considerando, 19% ouvem um podcast diariamente. Isso quer dizer que há um campo, né? Caramba, 19%, esse número é absurdo. Pois é. Muita gente, olha só. 2019 é o ano do podcast no Brasil, né? Tá vendo? E você vai bater 400 esse ano ainda ou não?
Ou já bateu? Esse ano, não, vai ser no começo do ano que vem. A gente vai terminar esse ano com 380. 380 episódios. Na verdade... Chegarei lá, daqui uns 15 anos eu chego lá. Na verdade, assim, é que esses são os numerados, mas por muito tempo eu lancei vários programas extras não numerados. E até hoje tem os da Cepal que estão dentro de Irmãos.com, que também não entram nessa numeração dos 380 desse ano. Mas hoje a gente deve estar por volta dos 430 programas publicados, 430 episódios. Então a gente já passou de 400, a gente só não bateu o número 400 dos numerados, mas a gente já tem bem mais de 400 episódios. Por muito tempo a gente foi semanal, depois a gente passou a ser quinzenal por um bom tempo, quando eu estava muito envolvido com as coisas da igreja. E agora, desde o início desse ano, que eu não estou mais trabalhando diretamente na comunicação da igreja local, a gente voltou a investir no nosso ministério online e a gente voltou a ser semanal, com às vezes mais de um programa por semana, como aconteceram em algumas ocasiões especiais durante esse ano aqui. A temporada de 5 episódios na mesma semana, certo? Sim. E tem outros também que a gente acaba lançando 2 na mesma semana, no assunto especial e tal. Eu tô bem fominha de lançamento de podcast esse ano. Eu curto muito fazer isso. Paulinho, eu fecho esse podcast com uma pergunta para quase todos os meus entrevistados. É uma pergunta que não tem uma resposta certa, mas que é uma investigação que eu ando fazendo e tô até pensando em escrever um livro sobre isso. Mas na tua cabeça existe igreja online? Cara, depende do que você encara ser uma igreja. Igreja, culto, espaço, clero, ajuntamento, relacionamento. Então, você vai chegar num ponto que você vai atingir um limite, que você não vai conseguir experimentar a plenitude do ser igreja. Eu não vou dizer que não dá para ser igreja online, porque dá para se alimentar, dá para crescer, dá para desenvolver relacionamento com outras pessoas, mas a gente não consegue transpor a barreira física, né? Chegar no físico, que é quando a gente consegue ter, de fato, um relacionamento pleno, né? Que é você poder se encontrar com a pessoa, você abraçar, você andar junto de forma mais intrínseca, eu diria. Dá pra... Assim, eu tenho vários amigos que eu considero minha igreja. São pessoas com quem eu choro junto, são pessoas com quem eu caminho, com quem eu reparto minhas alegrias e minhas tristezas. E a maioria deles eu tenho muito mais contato online do que presencial. E eles são minha igreja. Mas chega um momento que a gente tem que se encontrar, cara. A gente tem que se encontrar, porque sempre fica aquela sensação assim que tá faltando uma coisa. Tá faltando o olho no olho. Tá faltando o abraço. Tá faltando o chorar junto mesmo, sabe? Então, assim, dá pra ter? Dá. Eu tenho amigos no exterior com quem eu me relaciono muito proximamente. Mas eu acho que é uma experiência limitada. É uma experiência que você nunca vai conseguir experimentar na plenitude. Você só vai experimentar na plenitude quando você se encontrar fisicamente mesmo. Pode ser uma ideia mais saudosista da coisa. Pode ser uma ideia mais de velho, assim, e os mais jovens discordarem de mim. Mas eu ainda sinto a falta do olho no olho. E eu acho que isso não, a tecnologia ainda não substitui, nem que seja por uma chamada por vídeo, mas não é a mesma coisa. Você falou exatamente a coisa que o Walter Longo fala no livro dele sobre marketing digital, que ele fala que a tecnologia não suplanta a necessidade das pessoas se relacionarem fisicamente, né? Mas é legal, cara. Eu fiz essa pergunta já 10 vezes e as pessoas responderam 10 coisas completamente diferentes. Eu insistirei nessa pergunta ainda. Legal, cara. É legal que é muito a impressão de cada um, né? A observação de cada um da vida e tal. Legal. E você que consome online há muito tempo, provavelmente a sua resposta foi a mais amena pro ambiente digital, né? Você já vive esse ambiente há muito tempo e é mais comum e corriqueiro para você. Isso é legal.
Cara, eu queria te agradecer demais, velho. Foi uma das conversas mais gostosas que eu tive aqui, que é mais legal que a gente pode compartilhar isso para todo mundo participar, se envolver, questionar, criticar, mandar dúvida, reclamações. Isso é bom demais, cara. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por nos encorajar, porque eu acompanho o teu ministério e sou muito encorajado pelo que você tem desenvolvido lá também. Valeu, Rodrigo. Obrigadão mesmo, cara, pelo convite. Muito bom participar do podcast dos outros, principalmente os que eu não preciso editar depois. Fico bem mais à vontade. Mas valeu pelo convite mesmo, cara. E vamos junto aí, proclamando o reino através das ferramentas de comunicação. É isso aí, cara. Deus abençoe você, Adri, irmãos.com, e que a gente continue se cruzando aí. Fisicamente, valeu. Eu prefiro. Eu sou mais velho que você, eu acho. Sei não, hein? Eu ainda sou um pouco menos online, apesar de ser nativo digital. Valeu, gente. É isso aí. Até o próximo ChurchCom Podcast. Na verdade, até a próxima temporada. A gente volta em 2020, janeiro de 2020. A gente volta com muito mais aí pra vocês. Valeu! Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook.